porque eu fico pensando assim, tudo bem. Também tem muita coisa que vai facilitar, mas ao mesmo tempo, né, às vezes eu reajo a um pânico que não tá acontecendo onde eu moro, né? Sim. Porque, porque como eu consigo ver o que tá acontecendo no mundo inteiro, então aqui onde eu moro, tipo, se eu for pensar, Uhum. obviamente que eu não penso assim, mas se eu for pensar numa história, tipo, nos meus vizinhos tá todo mundo bem, né? Meus pais estão Sim, bem, tá todo mundo em casa, mas tipo, não aconteceu nada que me afeta pessoalmente, né? Só que sim. eu vejo o que está acontecendo no mundo. Então você tem essa coisa de você ter uma ansiedade que não é por Uhum. nada que te atingiu ainda diretamente, né? A gente fica com essa ansiedade Sim. de quando vai vir, né? De quando Exato, vai. exato. É. E essa é uma das hipóteses que eu tenho no estudo de mídia que eu estou fazendo, mídia e bem-estar. Então, a confiança e tal. E aí a gente fez duas medidas de FOMO. Não sei se FOMO é uma expressão Uhum. familiar para vocês, mas é o Fear of Missing Out. Então, o medo de perder alguma coisa, de ficar por fora de alguma coisa. A gente fez uma pergunta no começo do questionário, perguntando: você costuma? Uma pergunta dicotômica, sim ou não? Você costuma ter medo de ficar por fora de alguma coisa, não sei o quê? Beleza, a gente teve um percentual de respondendo dizendo que sim. No final, depois que a gente já fez outras perguntas, que a gente introduziu o Covid e a pandemia do coronavírus no assunto e tal, não sei o quê. No final, a gente fez a mesma pergunta, só colocando: você tem medo de ficar por fora de alguma coisa em relação ao Covid? E aí o número de pessoas era muito maior, de ficar por fora. Ao mesmo tempo, essas pessoas que disseram que têm medo de ficar por fora são as pessoas que estão tendo médias mais altas de afeto negativo, mais baixas de afeto positivo. Então, assim, estão realmente experimentando mais emoções e sentimentos ruins e difíceis de lidar. Talvez porque tenham medo de ficar por fora, acessem mais notícias, deem muita credibilidade às notícias, e aí isso gera um bolo de coisas com as quais você tem que lidar, né? Uhum. O acesso à informação é maravilhoso, mas pode ser um grande perigo também numa hora dessa. É. Eu acho que é uma questão de trade-off agora, nesse momento, né? Assim, porque se você dá muita informação para a população, as pessoas podem ter uma ansiedade desproporcional pro cenário concreto delas. Então isso que vocês estão falando, né? A pessoa vê uma É, notícia de outro estado que está muito ruim, aí ela fica, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas assim, no bairro dela não tem ninguém contaminado. Mas ao mesmo tempo, você está fazendo um trade-off no sentido de que a pessoa vai ficar um pouco mais ansiosa do que ela ficaria normalmente, mas ela vai engatar mais eficientemente nas medidas que protegem ela de pegar o Uhum. coronavírus. Então, assim, sim. se todo mundo fica muito tranquilo também, as pessoas ficam imprudentes. Então, Uhum. assim, o lance é você informar a população de forma realista o que vai aumentar a ansiedade um pouco, eu acho que é normal Claro. aumentar nesse momento, mas você vai proteger a população, entendeu? Então, assim, Uhum. a grande dificuldade é encontrar um equilíbrio, é não É, fazer uma política de divulgação sensacionalista e real, mas É. também não deixar de divulgar o que tem que divulgar, porque a ansiedade, sim. nesse caso, é um pouco protetora, né?